Olá, irmãos, tudo bem? Então, hoje eu vou estar deixando uma palavra para vocês que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, vou estar lendo o versículo de 1 até o versículo 7. Versículo 1 nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu de fazer? Declare-me o que tem em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite-te o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, e eles traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse aos seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Vou estar relendo o versículo 6 que diz assim: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então, irmãos, essa passagem me chama a atenção porque Deus entrou na causa dessa mulher, porque ela só tinha uma botija de azeite e ela já estava preocupada o que seria dela, o que seria dos filhos, e tinha uma dívida a pagar. E Deus pegou o pouco dessa mulher e transformou em muito. Deus operou uma multiplicação na vida dessa mulher. E se nós observarmos, Deus pega as poucas coisas que tem e transforma em grande, como, por exemplo, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E a partir dessa multiplicação, Jesus alimentou várias pessoas, alimentou aquela grande multidão e ainda encheu vários cestos. E no versículo 2, a mulher disse para Eliseu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que Eliseu disse logo em seguida? Vá nos seus vizinhos, pega botijas emprestadas, pega os vasos vazios, e não pouco, pegue muito. Porque Eliseu sabia que ali ia ocorrer um milagre, porque Deus ia entrar na causa daquela mulher. Eliseu sabia que o milagre já estava ali, mas ela não conhecia ainda aquele milagre. Ela não imaginava que poderia acontecer isso. E muitas vezes o nosso milagre corre no nosso íntimo, no nosso secreto. Porque quando Eliseu fala: Vai, fecha a porta e enche os azeites nos vasos, você e seu filho. Então aquele seria o íntimo, a casa dela, seria o íntimo, a mesma coisa. Às vezes o nosso milagre vai ocorrer no nosso lugar secreto. E por muitas vezes nós queremos só olhar o grande, esquecemos do pouco. Esquecemos que Deus é o Deus da grandeza, da misericórdia, e esquecemos de tudo que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas o que seria o pouco em nossas vidas hoje? Talvez a falta de intimidade com Deus, a falta de comunhão, a falta de amor ao próximo. Esquecemos de apresentar isso a Deus e muitas vezes reclamamos por não ter algo, por ter e conseguir alguma coisa e amaldiçoamos o nosso pouco. E deixamos de viver, então, o milagre da multiplicação. Porque a porção que nós recebemos, nós determinamos. Porque enquanto a nossa porção só vai ser dobrada enquanto nós cremos. Se nós cremos que Deus pode operar a multiplicação em nossas vidas, seja em qualquer área da nossa vida, Deus operar, porque é questão de fé. E Deus ouvirá a nossa voz. Então não despreze o seu pouco, apresente o seu pouco a Deus. E se a gente crê que Deus pode encher a nossa botija, encher nós com o seu Santo Espírito, assim vai ocorrer. Então a gente vai encher nossas vasilhas com azeite na medida que a gente crê, na medida que buscamos. E sabemos que Jesus é a fonte inesgotável. Então enquanto houver busca, vai haver transformação. Enquanto houver fé, vai haver milagre. Então não desista, apresente a Deus o seu pouco, aquilo que te incomoda. E Deus vai ocorrer, vai transformar e vai operar o milagre na multiplicação em nossas vidas. Então é isso, um grande beijo e até mais.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata.
irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu quero orar, não só por vocês, eu quero orar por nós todos, eu quero orar pelo mundo. Eu quero orar para que Deus derrame uma bênção tão grande, que essa pandemia não demore mais muito tempo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, Pai grandioso e Pai amoroso, nós sabemos que os momentos são difíceis, Pai. Nós sabemos que as dificuldades são muitas, Pai. E nós sabemos também que as palavras que vêm em nosso ouvido também nos levam a ter ideias equivocadas. Nos levam, Senhor, a ter medo, nos levam a nos assustar, Pai. Mas nós sabemos do Teu poder e nós sabemos, Senhor, do Teu amor por cada um de nós, Pai. Eu te peço agora uma bênção, Pai, que o Senhor esteja jogando por terra, Senhor, esse vírus. Que o Senhor esteja jogando por terra, Pai, essa situação, essa pandemia, Pai, não só na minha casa, mas em todo o mundo, Pai, que o Senhor esteja destruindo essa maldição, Pai, que o Teu nome seja louvado e glorificado, Pai, que o Seu nome seja engrandecido. Nós confiamos em Ti, nós buscamos em Ti e nós estamos, Senhor, pronto para Te servir. Esteja com cada um de nós, Pai. Esteja derramando bênção na vida daqueles que precisam. Esteja confortando os corações daqueles que estão enfermos. E esteja protegendo aqueles que não estão, Senhor. Esteja com cada cidadão nesse mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha casa e na minha família, Pai. Eu te peço que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe a PIB Jardim Bom Pastor, que tem se colocado à disposição para fazer a Tua obra, Pai, para fazer o Teu ID, Pai. Abençoe todos os membros da PIB Jardim Bom Pastor, porque nós estamos trabalhando, Pai. Nós não vamos, Senhor, descansar enquanto isso não acabar. Nós vamos continuar anunciando a Tua palavra, nós vamos continuar orando de forma fervorosa, Pai. Nós estamos prontos para Te servir. E eu te peço que o Senhor jogue por terra essa pandemia, Pai. E que as pessoas que forem curadas e aquelas que não foram contaminadas venham, Senhor, anunciar a vitória recebida. Porque nós cremos na vitória, nós cremos no Teu nome e nós cremos, Senhor, no Teu amor por cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus, que vive hoje eternamente. Amém e amém. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia na presença do nosso Deus para glorificar e engrandecer o Seu nome. E hoje, para nós iniciarmos, nós vamos entrar, na verdade, terminamos semana passada a série de mensagens O Fim dos Tempos. E agora retornaremos no mês de julho, uma última etapa dessa série de mensagens. E a primeira mensagem que virá será a volta de Cristo. E é por isso que hoje eu trouxe aqui uma introdução para essa terceira etapa da série de mensagens, trazer uma mensagem chamada Ele breve virá. Ele breve virá. É uma mensagem que vai ser uma introdução para a volta de Cristo. Uma mensagem que vai falar que Jesus Cristo breve virá. E por que nós temos que falar que Jesus Cristo breve virá? Porque essa é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele volte, Ele resgate a sua igreja e que nos leve para junto dEle nas bodas do Cordeiro. E por que mais nós precisamos falar
que breve ele virá. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Tem muitas pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo breve virá. Sabe, irmãos, nesse momento em que nós estamos atravessando esse momento difícil, um momento de pandemia, eu creio que tem muitas pessoas querendo estar congregando em uma igreja, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo que Cristo faça uma mudança nas suas vidas. Então é por isso que nós, filhos de Deus, temos que levar essa mensagem. É a grande mensagem da Igreja de Cristo. Ele breve virá. Os tempos em que nós estamos vivendo são tempos complicados. Nós começamos esse ano de 2020 assim, de uma forma completamente atípica, totalmente diferente. Iniciamos o ano com rumores de guerra. Os Estados Unidos da América atacaram o Irã e mataram um general iraniano. E o que se correu naquela semana pela internet e pela mídia é que nós estaríamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Sabe, irmãos, isso cria um problema sério no meio da igreja, no meio do povo, daqueles que não querem saber de Cristo. Porque é nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que tudo parece que vai dar errado, em que o ser humano ele tenta se aproximar mais de Cristo. Depois desses rumores de guerra, nós tivemos um outro problema, mais localizado aqui no Rio de Janeiro. A contaminação das águas. Nós passamos aí praticamente um mês inteiro, ou até mais, não me recordo perfeitamente agora, com a nossa água contaminada. Nós abríamos as nossas bicas e a nossa água estava com um gosto horrível de barro, alguns lugares com uma coloração horrível, alguns lugares com cheiros horríveis. Contaminação das águas. Isso reflete a destruição do nosso planeta. O nosso planeta tem sido sistematicamente destruído. É que às vezes as coisas parecem estar longe de nós ainda. As coisas parecem que acontecem somente lá na Ásia. Nós vemos aquelas reportagens mostrando o povo na Ásia usando máscara. Essa mesmo que nós estamos utilizando agora, mas não para se proteger de uma epidemia, mas se proteger da fumaça que invade as cidades. Mas agora em janeiro, nós tivemos a contaminação das águas aqui pertinho de nós. Cada um de nós pôde sentir o gosto da poluição do planeta. Cada um de nós pode sentir aquilo que tem sido feito com o nosso planeta. Entre lá na internet e procure lá sobre ilha de lixo no Pacífico. Há uma ilha de lixo enorme no Oceano Pacífico. O oceano está totalmente contaminado. Os animais marinhos estão comendo plástico. Estão ficando contaminados e já estão chegando à nossa mesa. Depois do rumor de guerra mundial, depois da contaminação das águas, chega um momento no qual nós estamos vivendo agora. Momento da pandemia. Pandemia do coronavírus. Algo que parecia tão longe, lá na China, do outro lado do planeta, mas que se aproximou de cada um de nós. Se aproximou do nosso bairro, se aproximou dos nossos vizinhos, se aproximou até de alguns familiares. A pandemia do coronavírus. Então, nesses momentos em que nós estamos vivendo, momento de princípio das dores,
nós precisamos trazer esta mensagem, que Ele em breve virá. Ele breve virá. E quem é Ele? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, esse é o momento propício para nós levarmos a palavra de Deus. Esse é o momento propício para nós falarmos de Cristo, falarmos do seu amor, da sua proteção, porque as pessoas estão atemorizadas com o que tem acontecido nesse mundo. E nós vimos aí na primeira e na segunda parte da série de mensagens O Fim do Mundo, que isto é apenas o começo. É apenas o princípio das dores. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora uma leitura de alguns textos aqui em Lucas, no capítulo 21, do versículo 6 ao versículo 19. Acompanhe comigo. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o final de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Olha só que interessante. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Sabe, irmãos, esse é o momento propício, essa é a hora, esse é o momento de nós falarmos de Jesus, esse é o momento de nós falarmos do seu amor, esse é o momento de nós falarmos do seu consolo, esse é o momento de nós falarmos do seu livramento. Breve ele virá, ele breve virá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está às portas. As coisas estão acontecendo rapidamente, tudo está mudando rapidamente, as gerações estão passando e nós vemos as mudanças assim, de uma hora para outra acontecendo. Sabe, há poucos anos atrás, era tudo diferente.
O mundo era diferente. A família era valorizada. As pessoas tinham segurança para andar nas ruas. A igreja era diferente. Os antigos nos dizem da seriedade dos cristãos, a boa seriedade. Eram pessoas sérias, pessoas que queriam intimidade com a palavra de Deus, pessoas que queriam conhecer o Evangelho de Cristo, pessoas que evangelizavam, pessoas que falavam do nosso Deus. E hoje em dia está isso que nós vemos nas mídias aí. Obviamente que não são todos, mas infelizmente são aqueles que mais aparecem nas mídias, que causam problemas. Então, irmãos, esse é um momento propício de nós levarmos essa palavra. Ele breve virá, o nosso Jesus virá, e está próximo à sua volta. Pastor Cláudio Santana, na última mensagem aqui, sobre o fim dos tempos, ele lembrou daquele pregador que tinha em Nova Iguaçu, que andava com a Fiat 147, declarando que Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, e era taxado de maluco. Mas era um homem que levava a verdade suprema, que Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Então eu fui na internet pesquisar a respeito dele e descobri que esse homem, ele faleceu no ano de 2011. Mas eu me lembro perfeitamente dele, de muitas vezes que eu fui a Nova Iguaçu e me deparei com aquela Fiat 147, com aquele alto-falante dizendo que Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Então nós temos que ser assim também, meus irmãos. Deixa o mundo nos chamar de doidos, deixa o mundo dizer que nós somos malucos, que acreditamos que um homem morreu na cruz e ressuscitou. Isso para o mundo é doideira, isso para o mundo é loucura. O mundo não consegue aceitar, não consegue entender a ideia de que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e hoje está nos céus. Mas é assim mesmo que funciona o mundo aí. E isso não pode nos impedir de declarar que Ele breve virá. Aqui em Tiago, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos ler mais uma vez? Sede vós também pacientes, porque tem muita gente que fica querendo que Jesus Cristo volte na hora que Ele quer, mas Jesus Cristo vai voltar na hora certa. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É a palavra de Deus que está dizendo, é Tiago no capítulo 5, no versículo 8. A vinda do Senhor está próxima. Então é obrigação nossa, enquanto os filhos de Deus, enquanto os servos do Senhor, declararmos que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. Não perca essa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Já já acaba essa quarentena, já já nós estaremos voltando para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa universidade. Nós estaremos voltando a conviver com os nossos vizinhos. E será o momento de nós declararmos de que a vinda do Senhor está próxima. Não deixe essa oportunidade passar. Lucas 21:6, que nós já lemos, diz assim: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 7, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer?
duas perguntas muito importantes aqui. Duas perguntas. Primeira pergunta: quando? Segunda pergunta: após quais sinais se dará esse acontecimento? Vamos lá, vamos por partes. Primeira pergunta: quando? Quando Jesus Cristo voltará? Ninguém sabe a não ser o Pai. Ninguém sabe a não ser o Pai. E a primeira coisa que nós temos que saber: ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Nós sabemos que está próximo. Nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós sabemos que estamos vivendo os princípios das dores. Nós sabemos que já estará batendo a nossa porta. Nós sabemos que já seremos arrebatados. Nós sabemos que já estaremos ao lado de Cristo. Mas o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. A segunda pergunta: após quais sinais se dará esse acontecimento? O acontecimento se dará após toda a palavra de Deus se cumprir. Tudo aquilo que nós temos estudado lá na nossa série de mensagens, o fim dos tempos, desde o princípio das dores até o momento da última mensagem, que foi a grande tribulação. O pastor Cláudio Santana pregou na semana passada, em que tudo isso se cumprir, Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Como dizia aquele profeta de Nova Iguaçu: Jesus Cristo voltará, voltará, voltará. Sabe, irmãos, Jesus, ele voltará. Parece coisa antiga, parece coisa batida, parece coisa de igreja antiga, porque não se fala mais disso hoje em dia. Só se fala de prosperidade, só se fala de desenvolvimento pessoal, só se fala de autoajuda. É legal falar sobre tudo isso. É muito bom, é muito importante ver o nosso povo desenvolvendo financeiramente, desenvolvendo pessoalmente, ver o nosso povo se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida. Mas nós não podemos esquecer que a nossa maior promessa é que Jesus Cristo voltará. Tito, no capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,10 diz: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa. Simplesmente porque Ele nos prometeu. Jesus, Ele vai voltar porque Ele nos prometeu. Jesus nos prometeu que voltará. Então você que é crente cristão, salvo e nascido de novo, entenda. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele nos declarou que voltará, e você é um crente cristão, servo do Senhor, Filho de Deus, você precisa crer nesta promessa. Simplesmente porque Ele nos prometeu. Em João 14, no número 3, diz, versículo 3 diz: eu voltarei. Eu voltarei. Jesus Cristo voltará. Jesus declara: eu voltarei. Então é a nossa maior verdade, meus irmãos. Nós temos que crer que Jesus voltará. Creia que Jesus voltará. João
capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei. Jesus está declarando que voltará. Qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus? É um questionamento para cada um de nós. Qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus? Qual é o comportamento? O comportamento que Jesus espera de nós, como mordomos, como servos, é que nós estejamos levando a sua palavra, estejamos levando a sua verdade, estejamos levando que Jesus Cristo, ele voltará, que ele reinará nessa terra. Meus irmãos, não deixe passar essa oportunidade de evangelizar. Sabe aquele seu parente do coração duro, que nunca quis saber de Jesus, que nunca quis visitar a sua igreja, que nunca quis saber da palavra de Deus, nem gosta que se fale em Jesus, nesse momento de aflição, aquele pode ser um coração que esteja pronto para receber o Evangelho de Cristo. Pode ser um coração preparado para uma palavra que você der, uma palavra com amor, uma palavra com carinho, uma palavra com sabedoria. Irmãos, todos nós passamos por lutas nessa terra, mas você tem Jesus na tua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você, e isso aí te faz mais forte. Mas aquele seu parente que não tem Jesus na vida dele, aquele seu amigo, aquele seu vizinho, no momento em que ele liga aquela televisão, coloca naquele telejornal e só vê desgraça, isso gera um desespero no coração. Então nós temos o dever, a obrigação de levar uma palavra, de levar um consolo, de levar um carinho. Qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus? O comportamento daqueles que pregam a palavra de Deus, daqueles que amam. Nós que somos igrejas que amam crescem. Então, quando você ama aquela pessoa que nunca quis saber de Jesus, você se compadece e leva aquela palavra de amor, de carinho, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia para a pessoa e nem para você, porque há um crescimento na sua vida. Vamos lá. Quando se fala em volta de Cristo, tem algumas pessoas que ficam meio atribuladas, né? Dentro da igreja. Pessoa, volta de Cristo, pô, mas volta de Cristo agora não, pô, casei agora não, tive filho agora, pô, agora não, Jesus, não vem agora não, porque arrumei o emprego dos meus sonhos, comprei o apartamento dos meus sonhos. Então tem algumas coisas que nós não podemos fazer com uma iminente volta de Cristo. Você não pode viver dirigido pelo medo. Olha, cristão, nesse momento de aflição, nesse momento aí em que o mundo está passando, tem 100 anos que o mundo passou por uma aflição dessa, semelhante. 100 anos. Nós cristãos não podemos viver dirigidos pelo medo. Não podemos nos amedrontar. Ah, pastor, se o crente não pode viver amedrontado, por que a igreja está fechada? A igreja está fechada porque nós respeitamos as autoridades constituídas. E cremos que toda autoridade é constituída por Deus. É por isso que o templo está fechado. Mas a igreja está a pleno vapor, porque a igreja é cada um de nós.
Cada um de nós é a igreja de Cristo. E nós estamos a todo vapor. Nós estamos pregando, nós estamos louvando, nós estamos evangelizando. É claro que cada um de nós passa uma luta, passa uma dificuldade. Nós temos várias áreas da nossa vida e não é tudo perfeito, não. Nós vivemos o evangelho real. O evangelho que nos diz que no mundo teremos aflições. Então, a nossa vida não é perfeita. Nós encontramos problemas, mas não podemos parar de pregar, não podemos parar de evangelizar e nem podemos ficar dirigidos pelo medo. Ora, nós não podemos viver dirigidos pelo medo. Se você tem que sair para trabalhar, para trazer o sustento para a sua casa, vá trabalhar. Se você pode ficar na quarentena, amém. Mas se você tem que ir trabalhar, vá trabalhar. Se você tem que sustentar a sua família, vá sustentar. Não viva dirigido pelo medo. Creia que o nosso Deus, Ele te protege, Ele te guarda. O crente não pode viver dirigido pelo medo. Salmo 56, versículo 3, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, quando você sentir medo, porque o medo, ele é comum e faz bem na nossa vida. Nós não podemos ser paralisados e dirigidos pelo medo. Mas o medo, ele faz bem para a nossa vida. Então, quando nós nos sentirmos amedrontados, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Confie no Senhor. Está com medo? Mas confie em Deus. Confia que Ele está te guardando, está guardando a tua casa, está guardando a tua família, está guardando a tua empresa. Confie no nosso Deus. Outra coisa que você não pode: ser tomado pela ansiedade. Esse período, muita gente, está sendo tomado pela ansiedade. Por quê? Está tudo fechado tem um mês, mais de um mês já. Então tem criado uma grande ansiedade no meio de todos. Como ficará o mundo? Como ficará o nosso país, o nosso estado, o nosso município, o nosso bairro? Como ficará a nossa economia? Como ficará a saúde? Então esse período tem criado uma grande ansiedade. Mas nós não podemos viver ansiosos. Olha só o que Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mais uma vez, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então apresentem os seus pedidos a Deus. Fica calmo, fica tranquilo. Ore ao nosso Deus. Não entre em desespero. Não entre em desespero. Eu sei que a sua empresa está fechada. Eu sei que você tem que pagar o aluguel da sua loja. Eu sei que você tem que pagar os seus funcionários. Mas ore, fale com Deus, tenha calma. Deus está no controle de tudo. Outra coisa que você não pode: nunca agir pela insanidade do desespero. Nunca agir pela insanidade do desespero. O desespero, ele causa insanidade.
Tenho conhecido que é bombeiro. Ele fala o seguinte, que quando o guarda-vida, ele está vendo uma pessoa se afogar, ele se lança no mar. Mas ele recebe um treinamento específico para que a pessoa que está se afogando não afogue junto com ele. Porque a pessoa que está se afogando, ela entra em desespero. Ela fica ali insana e tenta afogar aquele guarda-vida que está resgatando. Então, quando nós entramos num desespero, nós perdemos a noção. Nós ficamos insanos, entramos na insanidade e cometemos besteiras. Olha, porque só fala de Covid agora, não fala de outra coisa. Mas eu creio que nós teremos notícias, infelizmente, de muitas pessoas que vão se suicidar, como aconteceu lá no creche da Bolsa, em 1929. Se você procurar, você vai encontrar a história em que as pessoas se jogavam dos prédios porque perderam tudo na crise financeira. Porque o desespero nos leva à insanidade. O desespero nos leva à insanidade. Nós cometemos atos insanos que não cometeríamos em qualquer outro momento da nossa vida. Então, você não pode nunca agir pela insanidade do desespero. Nunca haja pelo desespero. Se você vê que o desespero está batendo, ore, fale com Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração. Segundo aos Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha só que interessante. De todos os lados somos pressionados. Então o cristão, ele sofre pressão de tudo quanto é lado. É pressão da sociedade, é pressão no trabalho, é pressão na família. Mas nós não podemos ficar desesperados. Sabe, nos últimos tempos nós temos visto que a antipatia com o cristão aumentou. Que o cristão não pode dar a sua opinião em qualquer lugar, não pode falar o que pensa em qualquer lugar, porque logo é rechaçado. As pressões, elas são grandes, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Porque o nosso Deus é conosco. E temos a certeza de que isso vai acabar no momento em que Jesus Cristo voltar. O cristão sábio, que não vive acuado pelo medo, ansiedade e desespero, vai encontrar neste tempo oportunidades. Olha só que coisa maravilhosa, hein? O cristão sábio, que não vive acuado pelo medo, ansiedade e desespero, vai encontrar neste tempo muitas oportunidades. Olha, eu tenho conversado com muita gente aí que tem encontrado oportunidades nesse momento. Pessoa que trabalhava vendendo produto presencialmente, era falando ali no boca a boca, 1 a 1. Agora está fazendo live com 30, 40 pessoas e está vendendo muito pela internet. No momento da crise, no momento da luta, no momento do desespero, a pessoa confia em Deus e aproveita as oportunidades. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. E voltando para a palavra de Deus, é a oportunidade para você pregar o Evangelho. É a oportunidade de você estar pregando o Evangelho nesse momento. Aproveite as oportunidades. Colossenses 4, no versículo 5 diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Olha que conselho, foi o que eu acabei de falar.
Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Olha, isso aqui é muito importante. E nós temos que ser sábios, levar o evangelho com sabedoria. Tinha um pastor conhecido meu, amigo meu, faleceu há pouco tempo, que ele sempre contava que quando ele se converteu, ele estava lá naquele primeiro amor, mas ele era um crente chato. Ele era um crente chato. Ficava perturbando todo mundo o tempo todo, falando de qualquer jeito de Jesus, de Jesus, de Jesus. Brigava lá com as outras religiões que tinham a imagem, que tinha não sei o quê, que tinha patuá. O cara ficava perturbando as outras pessoas no trabalho, na vizinhança, na família. Ele dizia que ele era um crente chato quando se converteu. E nós não podemos ser crentes chatos. Nós temos que aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Porque as pessoas têm vindo conversar conosco. As pessoas sabem que nós somos crentes. Sabem que nós somos cristãos. Então as pessoas têm pedido oração, conselho. A pessoa tem pedido uma palavra. Então aproveite essa oportunidade. Não deixe passar. Você que é jovem, tem seus colegas aí, vocês têm se encontrado, muito pouco agora, né, por causa do isolamento, mas pela internet tem se falado muito. O jovem sempre está online. O jovem sempre está ouvindo o que está ali no WhatsApp, está vendo o que está no WhatsApp, está ouvindo a mensagem no WhatsApp, está vendo o vídeo no WhatsApp, está sempre nas redes sociais. Hoje em dia, quando alguém me liga, eu já sei. Ou é telemarketing ou é pessoa de idade. Porque o jovem não liga mais, o jovem passa mensagem. Porque todo jovem está conectado o tempo todo. Então, quando me liga, eu sei, ou é pessoa de idade ou é telemarketing. Porque o jovem, ele manda mensagem. Então, mande mensagens para os seus amigos. Mande mensagens. Vai lá, depois do horário daquele jornal lá, que só passa tragédia, manda uma palavra de ânimo. Você sabe que aquele seu amigo fica assistindo aquilo ali o dia todo. Manda uma palavra de ânimo lá, manda uma palavra de carinho. Irmão, eu estou contigo, se precisar de mim para alguma coisa, porque o nosso Deus, Ele é fiel, meu Deus, Ele é fiel, Ele tem nos guardado. Aproveite as oportunidades. Vamos lá. Primeiro lugar, nós precisamos ter, aquela hora era o que você não pode ter, e agora é o que nós precisamos ter. Precisamos ter sabedoria diante das circunstâncias. Precisamos ter sabedoria diante das circunstâncias. Como nós já falamos antes, não adianta desespero, não adianta ficar arrancando os cabelos, não adianta ficar tocando terror em todo mundo, falando de crise, de desemprego, falando da doença. Não. Nós precisamos ter sabedoria. Seja sábio. Seja sábio no seu trabalho, seja sábio na sua casa. Seja sábio nas redes sociais. Sabe, irmãos, tanta gente sem sabedoria nas redes sociais. Tanta gente postando bobagem, coisa inútil. Então, seja sábio. Seja sábio. Lucas 21, no versículo 8 diz: Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Não os sigam. Então toma cuidado também com o que você tem assistido na internet. Toma cuidado
com a linha que você tem assistido de mensagens na internet. Agora a internet foi inundada. Tem live para tudo quanto é lado. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Mas toma cuidado. Você tem que ficar em casa, você ouve mensagem? Amém. Muito bom. Maravilha. Mas eu tenho visto alguns irmãos que têm postado umas mensagens por aí, sem pé nem cabeça, sabe, um negócio assim completamente doido, do profeta tal, da revelação de fulano de tal. Então toma cuidado. Jesus, ele está voltando, mas ninguém sabe quando ele vai voltar. A revelação está dentro da palavra de Deus. Você quer revelação para a sua vida todo dia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que todo dia vai ter revelação para a sua vida. Deus vai estar revelando a sua palavra para você todo dia. Não vai atrás de doideira na internet, não. Olha o desespero, olha daquilo que nós já falamos. Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa travestida de coisa boa, mas que não é boa. Então tenha discernimento. Ore ao nosso Deus para o Espírito Santo. Eu quero um discernimento. Eu vou abrir minha internet agora para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, mas que seja uma mensagem edificante, que seja uma mensagem que me traga esclarecimento. Segundo, nós precisamos ter perseverança diante das calamidades. Sabe, irmãos, o mundo está vivendo um momento de calamidade, mas nós precisamos ser perseverantes. Não podemos nos abater. Temos que ser perseverantes. Sabe, quem não é cristão estão desesperados. Estão desesperados. Nós vemos aí as redes sociais. As pessoas estão com medo. Então, quando eles olharem para nós, eles têm que ver que nós somos perseverantes diante das calamidades. Eles têm que ver que o cristão, apesar do templo estar fechado, o cristão não está ali acuado, amedrontado, não. Eles têm que ver que o cristão está ali firme, de pé, orando, confiando no seu Deus, crendo que Deus vai fazer uma mudança na nossa vida, que Deus vai fazer uma mudança no nosso país, vai fazer uma mudança no nosso estado, no nosso município. Que Deus, ele faz uma transformação em nossas vidas. Persevere. Lucas 21:9 diz: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas ainda não é o fim. Você vai abrir a sua internet, você vai ligar a sua televisão, você vai ver tudo isso aí, tudo que nós falamos. Fomes, guerras, pestes. Você pode até não estar ouvindo agora, só está falando da peste. Mas deixa a peste passar. Você vai ouvir falar de fome, vai ouvir falar de guerra, vai ouvir falar de maracutaia, de corrupção. Você vai ouvir falar de muita coisa, de traição. Mas ainda não é o fim. Então persevere, meus irmãos. Persevere crendo que Cristo nos livra, que Cristo nos guarda. Terceiro, precisamos ter fidelidade
diante das injustiças. Precisamos ter fidelidade diante das injustiças. Olha, quantas injustiças nós vemos no nosso país. Quantas coisas. Quanta corrupção. Momento de doença, de pandemia, em que o poder público tinha que estar apoiando 100% a saúde. E nós ouvimos falar de falcatruas. Nós ouvimos falar de corrupção. Nós ouvimos falar daqueles que querem se apossar do dinheiro público, que era para ser utilizado em hospitais. Mas diante de tudo isso, nós temos que permanecer fiéis ao nosso Deus. Diante das injustiças do mundo, seja fiel aos princípios de Deus. Não é porque todos estão se corrompendo que nós vamos nos corromper também. Não é porque todos estão enganando que nós vamos enganar também. Não é porque todos estão enveredando pelo caminho do mal que nós vamos nos enveredar também, não. Nós precisamos ser fiéis, precisamos ter fidelidade diante das injustiças. O mundo jaz no maligno. O que você acha que ia acontecer numa situação dessa? Que os políticos todos iam se unir, dar os braços, glorificar a Deus e iam investir todo o dinheiro na saúde para salvar a população. O mundo jaz no maligno. Isso só vai acontecer depois da volta de Cristo. Depois que Jesus estiver reinando nessa terra. Enquanto esse mundo jaz no maligno, nós contamos com o Espírito Santo dentro de nós para nos guardar, para cuidar de nós e nos orientar pelo caminho certo. Então seja fiel diante das injustiças. Lucas 21:12 diz: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão nas sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome, para que deis testemunho. O mundo sabe que a igreja é fiel. Então o mundo vai perseguir, vai prender a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, a igreja fiel, ela não se corrompe. A igreja fiel não entra em maracutaia. A igreja fiel não aceita propina. A igreja fiel não tira dinheiro da saúde e coloca no seu bolso. A igreja fiel é aquela que crê no retorno de Jesus. E se crê no retorno de Jesus, a igreja fiel, ela se comporta adequadamente. Então será perseguida. Perseguida. Olha o que diz no versículo 13. Para que deis testemunho. Para que deis testemunho. Sabe, a perseguição ela vem, mas o crente ele permanece fiel. Permanece fiel ao nosso Deus. Permanece fiel aos princípios de Deus. E tudo isso faz com que a igreja dê testemunho. Quarto lugar, nós precisamos ter dependência diante das armadilhas. Dependência de quem? Dependência de Deus. A igreja tem que ter dependência diante de Deus. Nós precisamos depender do nosso Deus. O inimigo, ele coloca armadilhas no nosso caminho. O inimigo, ele coloca um campo minado no nosso caminho.
Mas quando nós dependemos e colocamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra de toda a armadilha do inimigo. Sabe, irmãos, dependa do nosso Deus, não é pela sua sabedoria, não é pelo que você estudou, não é pelo seminário, não é pela faculdade, não é pelo dinheiro que você tem, não. É pelo nosso Deus, é a dependência de Deus que faz a diferença na nossa vida. Sem essa dependência nós não somos nada. Lucas 21:14 diz: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria, e que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Olha só que coisa interessante, hein? E até pelos seus pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Olha só a família, hein? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Versículo 16 de novo. Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Infelizmente, irmãos, infelizmente, a gente vai aproveitar essa oportunidade de estar pregando o Evangelho. Nós vamos estar aproveitando a oportunidade de levar a palavra de Deus. Mas é o que eu sempre falo, a triste realidade é que nem todos vão querer saber de Deus. Nem todos vão querer ouvir a palavra de Deus. Nem todos vão querer intimidade com o Evangelho de Cristo, não. Muitos nos entregarão para a morte, até pelos pais e irmãos e parentes e amigos serem entregues, e matarão alguns de vós. 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. A igreja de Cristo, ela ainda é perseguida, muito perseguida. E a perseguição, ela vai aumentar com o tempo, já está aumentando. Lá na Ásia, a perseguição já está terrível. E a cada dia, aqui no nosso país, a perseguição, ela aumenta. Ela aumenta. Eu lembro que no início da pandemia, algumas igrejas ainda permaneciam abertas. E eu via muitos comentários nas redes sociais: ah, fecha tudo, mas por que a igreja permanece aberta? Por que está fechando tudo? Fechou a escola, fechou isso, fechou aquilo, e a igreja continua aberta. Aí nós percebemos o ranço que ainda há contra a igreja de Cristo. A igreja permaneceu aberta alguns dias além, e as pessoas começaram a criticar e jogar pedra nas redes sociais. Deu para ver claramente o ranço das pessoas contra a igreja de Cristo. Quinto lugar, para a gente encerrar, nós devemos estar firmes na perseverança e foco diante das pressões. Devemos estar firmes na perseverança e foco diante das pressões. Versículo 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer
e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha só, vou ler de novo, hein? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus retornar, meus irmãos, nós estaremos de pé diante dele, nós estaremos de pé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como igreja fiel. Mas cabe a nós a decisão, cabe a nós a decisão de não ter medo, de ignorar o medo, porque medo nós teremos, mas nós precisamos ignorar esse medo, nós precisamos controlar esse medo. Nós precisamos avançar, nós precisamos perseverar, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos insistir a cada dia que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo pense, Jesus Cristo é o Senhor e é o Senhor de todo o mundo. Não é só o Senhor dos crentes, não. Jesus Cristo é o Senhor de todo o mundo. Amós, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esteja preparado e vigilante em oração. Fale sempre com o nosso Deus, esteja orando a cada dia, pedindo proteção a Ele. Sabe, irmãos, a nossa vida ela é corrida, mas aproveite esse momento de recesso, esse momento de isolamento, para você estar pedindo que Deus guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde a tua empresa, guarde os seus colegas de trabalho. Esteja preparado e vigilante em oração. Lucas 21, 19, para encerrar, diz: e perseverando que vocês obterão a vitória. E perseverando que vocês obterão a vitória. Só nos resta dizer como Paulo: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Breve Ele virá, Ele breve virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então em julho nós estaremos voltando com uma série de mensagens, o fim dos tempos, e a primeira mensagem será a volta de Cristo. Então você curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos porque o Senhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas tem cuidado de nós, tem nos dado a provisão, tem nos capacitado, tem nos guardado. Senhor, que nós tenhamos a capacidade, a inteligência, a sabedoria de levar o Teu Evangelho nesse momento conturbado, porque sabemos que o Teu Evangelho, ele quando toca um coração, ele não volta vazio. Quando o Teu Evangelho entra numa vida, ele causa transformação, causa mudança. Então, Senhor, faça de cada um de nós um evangelista. Cada filho Teu, cada servo Teu, seja um evangelista para levar a Tua boa nova.
e que quando nós retornarmos aos templos, que muitos venham para a tua casa, que muitos venham atrás de ti, atrás da tua palavra, atrás do teu cuidado, atrás do teu zelo, Senhor. Nessa noite nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.